A polícia de São Paulo identifica corpos das meninas encontradas em um carro no Dia das Crianças. Mas ainda não tem explicação para a morte de Bia e Mel, de 3 anos. Presos em São Paulo, 15 suspeitos de fornecer armas e drogas para quadrilhas do Rio. Justiça manda soltar o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Carlos Nussmann é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro da compra de votos para o Rio sediar a Olimpíada. Mau tempo volta a castigar cidades gaúchas com granizo e ventos de até 130 km por hora. Acidente provoca incêndio assustador em rodovia paulista. Ministro Gilmar Mendes ironiza a polêmica sobre fiscalização contra o trabalho escravo. Eu, por exemplo, acho que me submeto a um trabalho exaustivo, mas com prazer. Eu não acho que faço trabalho escravo. 26 crianças da creche incendiada em Minas Gerais voltam às aulas. Hoje é dia de festa na creche. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma operação contra o tráfico de armas e drogas prendeu 15 pessoas em 19 cidades de São Paulo. Escutas telefônicas revelaram que a quadrilha abastecia com armas e munição criminosos em guerra pelo controle do tráfico de drogas na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A polícia identificou 2 mulheres que participaram da invasão a um hospital e o sequestro de um médico para socorrer um bandido no Rio de Janeiro. Uma delas, esposa do criminoso ferido, aparece nas imagens do circuito de segurança. Nós procuramos a empresa dona da ambulância para comentar sobre a demora na entrega do relatório e das imagens do GPS, mas nenhum representante quis se pronunciar. Um jovem foi morto em uma abordagem policial em Guarulhos, na Grande São Paulo, e as imagens feitas com o celular mostram que o rapaz já havia se rendido quando foi atingido por um disparo. A Secretaria da Segurança Pública do Estado informou hoje que o policial militar foi afastado das atividades operacionais. E o inquérito agora vai apurar o caso, que é acompanhado pela Corregedoria da PM. 26 crianças da creche Gente Inocente voltaram às aulas hoje em Janaúba, Minas Gerais. Há 2 semanas, um vigia provocou o incêndio que matou uma professora e 9 alunos. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar Carlos Arthur Nussmann, acusado de comprar votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. A repórter Cláudia Ramos está em frente ao presídio onde Nussmann está detido. Boa noite, Cláudia. Ele deve ser liberado ainda hoje? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Sim, O Ministério Público do Estado de São Paulo vai investigar o granulado que a Prefeitura da capital planeja distribuir nas escolas e também abrigos para moradores de rua. A chamada farinata nutritiva é um composto produzido com alimentos que estão perto da data de vencimento. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Temporal e ventos que ultrapassaram os 130 km por hora causaram estragos em 40 cidades do Rio Grande do Sul. A ventania foi tão forte que arrastou até um avião. O relatório da Polícia Federal mostra uma lista de conversas telefônicas entre o senador Aécio Neves e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quando Aécio já estava sendo investigado. Vamos ao vivo até Brasília, onde está o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Foram quantos telefonemas? Oi, Raquel, boa noite a você, boa noite a todos. Foram 46 ligações. Obrigado. 59 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E não bastasse a falta de dinheiro para pagar as contas, a maioria ainda acaba desenvolvendo problemas de saúde por não conseguir quitar a dívida. É o que mostra uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre a morte de 4 soldados americanos no Níger, na África. O presidente Donald Trump foi criticado pela forma como lidou com as vítimas, as famílias das vítimas. Ilha Rocha. Em instantes, ministro Gilmar Mendes diz que se submete à rotina exaustiva com prazer ao defender nova definição de trabalho escravo. E veja como sacar o dinheiro do PIS/PASEP, que já começou a ser liberado. Não perca, é já já.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ironizou os critérios usados pelos fiscais do Ministério do Trabalho ao comentar nesta quinta-feira a nova portaria do trabalho escravo. As novas normas abrem brechas que podem dificultar a comprovação e punição desse tipo de crime. O governo começou a articulação para barrar a segunda denúncia contra Michel Temer e também contra os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco no plenário da Câmara. Na semana que vem, os deputados vão decidir se eles podem ou não ser processados. O país abriu 34 mil postos de emprego com carteira assinada em setembro, de acordo com dados do Ministério do Trabalho divulgados hoje. Foi o 6º mês consecutivo e o 7º no ano com o crescimento de vagas formais. No acumulado, em 2017, foram criadas 208 mil vagas. Veja em instantes, o Corinthians cada vez mais perto do título brasileiro. Alvo de controvérsia, Casa de Jogos é inaugurada com mais de 400 máquinas caça-níqueis. A gente volta já já. A partir de hoje, idosos com 70 anos ou mais já podem sacar o dinheiro do PIS ou PASEP. Quem foi funcionário público deve ir até uma agência do Banco do Brasil. Já quem trabalhou na iniciativa privada tem que procurar a Caixa Econômica. A Justiça do Distrito Federal suspendeu a ampliação do bloqueio de bens dos irmãos Joesley e Wesley Batista e de parentes deles. Os irmãos estão presos em São Paulo. O argumento é que o bloqueio poderia comprometer a atividade comercial da JF Holding, que controla a JBS, e assim colocar em risco o pagamento da multa de leniência de mais de 10 bilhões de reais. Uma casa de jogos de azar com capacidade para 1.500 pessoas foi inaugurada agora há pouco em Porto Alegre, mas a polícia já disse que vai fechar o local. Agora o futebol. Na abertura da 29ª rodada, o Corinthians e o Grêmio ficaram no empate, mas o time paulista continua com uma vantagem confortável. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.